Olá, minha turminha do sétimo ano, tudo bom? Espero que tenham visualizado o vídeo de aviso, certo? E agora nós vamos fazer correção de atividades, conteúdo de história, capítulo 2, Renascimento Comercial e Urbano. Vamos lá para a seção Explore seus conhecimentos, certo? Nós iremos fazer as correções. E se surgir uma dúvida, pode me mandar aí no Class, certo, meus amores? Seguinte, primeira questão, página 36. Entre o final do século XII e o início do próximo, com o fortalecimento do comércio e o crescimento dos centros urbanos, os europeus começaram a estreitar contatos com o Oriente. Através das rotas comerciais vinham especiarias, tecido como a seda que chegava ao mar Mediterrâneo pelo Mar Vermelho, costeando o Egito e pelo Mar Negro, atravessando os estreitos de Bósforo e Dardanelos. Esse período foi próspero na Península Itálica, especialmente para os mercadores de Nova Delhi e Calicut. Não, meus amores, totalmente, né? Se você prestar atenção, as opções são muito, assim, aquém da pergunta. Então, as cidades que tinham livre mercado, que comércio era bem aquecido, é Gênova e Veneza, certo? Então, primeira questão, letra D de dado. A segunda questão aqui. As feiras eram geralmente realizadas nos burgos, núcleos populacionais que surgiram nas cercanias dos castelos. Nessas épocas, os núcleos urbanos se ampliaram e novos muros foram construídos para abrigar a expansão urbana e para proteger as atividades comerciais que eram realizadas nos burgos. O texto acima refere-se às feiras da Baixa Idade Média, as quais constituíam um instrumento de comércio local das cidades para abastecimento cotidiano apenas de seus habitantes. Opa, as feiras ali eram só internas? Quem participava era só quem morava ali próximo? Não, certo? As feiras era justamente um ponto de encontro de vários comerciantes e vários compradores, certo? Vamos aqui à opção correta. Um sistema amplo de comércio da época que abastecia os burgos. Letra C de casa, tá, meus amores? Vamos aqui, né? Continuamos aqui na página 36, questão 3. Os mestres artesãos, proprietários das oficinas e detentores do conhecimento técnico necessário à produção, os companheiros oficiais jornaleiros, trabalhadores especializados e remunerados e os aprendizes compunham um quadro de um sistema de produção criada na Idade Moderna e denominado fábrica. Ainda não é o processo fabril aí, né, gente? Então, essa opção está completamente fora de contexto. Baixa Idade Média e dominado corporação de ofício. Baixa Idade Média e denominado corporação de ofício. Letra B de bola. Meus amores, é o seguinte, tinha aquele jovem aprendiz que ia ficar ali na casa do mestre artesão para aprender o ofício, certo? E a família deveria pagar o artesão para ele aprender aquele ofício. De ser de padeiro, poderia ser de sapateiro, de ferreiro. Então, os ofícios eram aprendidos dessa maneira, tá? Página 37, questão 4. A crise do sistema feudal motivou uma série de mudanças sociais e culturais com o revigoramento do comércio e das cidades, entre os séculos XI e XIII na Europa. Nas alternativas abaixo, assinale aquela que se relaciona com o surgimento da burguesia. Olha lá. A intensificação das invasões bárbaras motivou o surgimento de cidades fortificadas, onde a prática comercial era intensa. Não, meus amores, isso aí não condiz com o surgimento da burguesia, tá? O crescimento do comércio com o Oriente e o surgimento de feiras nas principais rotas comerciais da Europa, favorecendo o estabelecimento de uma nova classe social de mercadores e artesãos, como o surgimento de várias cidades no interior
europeu. Letra D. De onde é que vinha toda a riqueza da burguesia? Do comércio. Gente, comércio é a mola que move o mundo, certo? É circulação de mercadoria, circulação de dinheiro, circulação de pessoas, né? É intercâmbio cultural. Então, o comércio aquece a economia até hoje dos países. Não seria diferente, né? Seguinte, questão 5, página 37. Idade Média é uma divisão da história da Europa que vai do século V ao século XV. Portanto, durante um período de 1000 anos, analise as seguintes afirmativas referentes à Idade Média. Opção 1. Corresponde exclusivamente ao período do feudalismo e à ideia de uma civilização cristã ocidental católica. Gente, eu sempre digo a vocês, quando aparece essa palavrinha exclusivamente, unicamente, quando vem aquela palavra para fechar o período, história não é assim. A gente sempre trabalha com dados aproximados, principalmente um período que não nos deixou tantas referências. Não estou falando do feudalismo, mas de outros momentos da história, não nos deixou tantas referências, então nós trabalhamos com dados aproximados, certo? Essa opção aqui, por estar escrito exclusivamente, ela já fica excluída, certo? Porque ela vai fechar a sentença, ela não vai deixar ser uma resposta aproximada, então já está errada essa questão, tá? Teve no Ocidente Europeu seu poder político fragmentado entre senhores de terra, enquanto a Igreja de Roma detinha o poder espiritual universal. Questão 2 está correta, certo? Item 3. Tem seu término assinalado tradicionalmente pela conquista de Constantinopla pelos turcos em 1453. Correto. Então, a opção correta as opções corretas são 2 e 3, letra B de bola, certo? Leia o texto a seguir. A cruzada foi fonte de enormes infelicidades, desde a própria época. A tomada de Jerusalém em 1099, o saque de Constantinopla em 1204, são páginas vergonhosas da história do Ocidente cristão. É claro que a cruzada foi muito importante para a identidade da cristandade. Um tal projeto une uma comunidade, dá-lhe uma unidade. Quando, no século XI, o Papa Urbano II convocou a primeira grande cruzada ao Oriente, usou como justificativa para tamanha movimentação as tropas e recursos o projeto de retomar a posse dos reinos cristãos ibéricos ocupados por muçulmanos num projeto militar chamado Reconquista. Não era isso, né? Defender os cristãos do Oriente e a retomada dos lugares santos que estavam em posse dos muçulmanos. Então, letra D de dado, ok? Questão 6, letra D. Vamos aqui, página 38, com a questão 7. Os homens da Idade Média estavam persuadidos de que a Terra era o centro do universo e que Deus tinha criado apenas um homem e uma mulher, Adão e Eva, e seus descendentes não imaginavam que existissem outros espaços habitados e que viam o céu um movimento regular da maioria dos astros. Era a imagem do que havia de mais próximo de um plano divino de organização. O texto revela, em relação à Idade Média Ocidental, a consciência da própria gênese, a origem, resultante de pesquisas históricas e científicas realizadas na Grécia Antiga. Aqui não há pesquisas, é só o conhecimento que estava ligado à igreja. Aqui não há estudos, não há observação, certo? Letra A. O prevalecimento de uma mentalidade fortemente religiosa, indicativa da força e da influência do cristianismo. Então, essa questão 7 aí é a letra A, de avião, tá? Vamos aqui à questão 8. Leia um trecho do poema Queixume das Operárias da Seda.
Tem esse texto aqui, né, que é um poema, certo? Assim, o texto é um pouquinho maior. Vou ler só a primeira parte, certo? Sempre tecemos panos de seda e nem por isso vestiremos melhor. Nunca seremos capazes de ganhar tanto que possamos ter melhor comida, pois a obra de nossas mãos nenhum de nós terá de se manter e estamos em grande miséria. Tendo em vista as transformações socioeconômicas na Europa Ocidental durante a Baixa Idade Média, o texto apresenta a seguinte situação: deslocamento dos trabalhadores do campo para a cidade. Opa, está falando aqui em deslocamento, esse trecho que eu li e o trecho que vocês leram? Não, certo? Uso da coerção no mundo do trabalho artesanal, certo? Porque elas produziam um artigo tão raro e caro, no entanto, elas não tinham como comprar aquele produto que era produzido por elas, certo? O que é, né, totalmente, como assim, eu trabalho fazendo isso, mas eu não tenho condições de comprar esse material que eu produzo. Questão 9, página 38. Para satisfazer as faltas e necessidades da fortaleza, começaram a afluir diante da porta, junto da saída do castelo, negociantes, mercadores de artigos custosos, em seguida taberneiros, depois hospedeiros para alimentação e albergue dos que mantinham negócio com o senhor. Os habitantes de tal maneira se agarraram ao local e breve ali nasceu uma cidade importante. O texto refere-se ao processo de criação de corporações de ofício com regras rituais específicos para cada profissão. Aqui o texto está falando dessa criação dessas regras. Ele cita alguma regra e alguma criação? Não, então, né, não nos contempla essa opção. Letra A aqui. As transformações ocorridas na Europa Ocidental a partir do século XI, quando as atividades comerciais intensificaram-se. Então, é a letra A, certo? Aquela questão, se tem comércio, se vem gente aqui para fazer comércio, essa galera vai ficar levando sol e chuva? Não, então vou abrir uma hospedaria para esses viajantes ter um pouso. Opa, mas o cara vai passar aqui uma semana. Vou abrir uma taberna para ele ter onde ouvir música, tomar um vinho, certo? Então, viu como o comércio acaba mexendo, o comércio chama comércio. Vamos aqui na página 39. É uma questão extensa, certo? Tem o texto 1 e o texto 2. Eu vou aqui só mostrar as referências, porque são dois textos e eu quero que vocês realizem a leitura, tá? Machado, História das Cruzadas, São Paulo, Editora das Américas, 1956, um texto adaptado, certo? E Maluf, As Cruzadas Vistas pelos Árabes, 2, edição São Paulo, Brasiliense, 1989. Né? Uma referência mais antiga e outra, não vou dizer atual, mas né, mais jovem. Avalie as seguintes afirmações a respeito dos textos que tratam das cruzadas. Os textos referem-se ao mesmo assunto. Até aí está ok. As cruzadas, ocorridas no período medieval, certíssimo, mas apresentam visões distintas sobre a realidade dos conflitos religiosos nesse período histórico. Então, essa opção 1 aí está verdadeira, ok? Vamos aqui a 2. Ambos os textos narram parte de conflitos ocorridos entre cristãos e muçulmanos durante a Idade Média e revelam como a violência contra as mulheres e a criança era praticada comum entre os adversários. Infelizmente, verdadeiro. Ambas mostram conflitos ocorridos durante as cruzadas medievais e revelam como as disputas dessa época, apesar de ter havido alguns confrontos militares, foram resolvidos na base da ideia do respeito e da tolerância cultural. Falso, certo? Então, é correto apenas o que se afirma em opção 1 e 2, que é contemplada na opção D, de dado, certo, meus amores? Então, questão 10, opção D. Vamos ficando por aqui e até a próxima aula, tá, meus amores?
Beijo, beijo. E não esqueça, qualquer coisa, manda um recadinho no Classroom, tá, meus amores? Cheiro!